Efésios 2, 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Oremos. Ó Deus, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o nosso caminho. É a Tua palavra, Senhor, não a palavra de homem nenhum, mas a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que consegue, ó Deus, chegar ao fundo do coração, discernindo alma e espírito, Deus, e é apta para sondar os pensamentos e intenções do coração. Senhor, nós pedimos ao Senhor agora que nos ajude a entender a verdade de quem Tu és e da Tua vontade para a nossa vida, que está revelada neste texto que nós lemos, que o Teu servo escreveu debaixo da orientação do Espírito Santo. Venha assim, Deus, nos abençoar. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém. Pode se assentar, por favor. Quando Deus estava no alto do monte Sinai, Êxodo capítulo 19, foi feita uma proclamação no arraial dos israelitas, no acampamento dos israelitas, dizendo que ninguém se aproximasse do monte. E lendo o relato, me parece pouco possível imaginar que alguém se animaria a chegar perto do monte, porque ele fumegava e tremia, porque o Senhor Deus estava no topo do monte. Mas foi dito, ninguém se achegue ao monte. Foi dito mais, até mesmo um animal que chegar perto do monte, que ultrapassar o limite que foi demarcado, até mesmo um animal será apedrejado. Anos depois, foi introduzido na adoração do povo do Antigo Testamento o tabernáculo. Tabernáculo que era uma espécie de tenda, porque o povo mesmo estava se movendo pelo deserto, e onde quer que eles fixassem acampamento, ali se erguia a tenda do tabernáculo, onde eram oferecidos os sacrifícios ao Senhor Deus. Mas o próprio tabernáculo tinha uma linguagem na forma como ele era construído. Linguagem essa que você encontra novamente no templo que Salomão mandou construir. Mensagem que é transmitida também pelo templo que foi construído sobre as ruínas do templo que Salomão construiu,
séculos depois, e que estava em pé nos dias do Senhor Jesus Cristo, a bem da verdade, estava em pé nos dias que a Epístola aos Efésios foi escrita. Templo esse que era uma construção tão imponente, tão magnífica, tão gigantesca, que causava inveja nos romanos lá na capital do império, porque era um tanto quanto inaceitável que a maior e mais estupenda construção do Império Romano não ficasse em Roma. E vocês que já estiveram na capital da Itália, já visitaram o monumento que foi construído com o saque do templo. Quando os romanos destruíram a cidade e saquearam os tesouros do templo, eles custearam a construção de um estádio cujo nome mesmo é Anfiteatro Flávio, mas cujo nome popular é Coliseu. Eu dizia que todas essas construções passavam a mesma mensagem, e a mensagem é muito peculiar. Quando você via a cidade de Jerusalém no século I, você via a cidade dominada, o horizonte centralizado na construção daquele magnífico templo. Mas à medida que você se aproximava do templo, você já não via mais a edificação principal, mas via sim um muro. Muro não tanto para proteger o que estava dentro, quanto para preservar do lado de fora quem estava fora. Mas a primeira imediação era chamada Pátio dos Gentios. Qualquer pessoa podia ter acesso. Era nesse lugar que ficavam as vendas dos cambistas, que o Senhor Jesus um dia derrubou. E derrubou protestando, dizendo que Deus tinha prescrito que a sua casa seria chamada casa de oração para todos os povos, como está lá no livro de Isaías. Ou seja, por essa primeira partição, qualquer pessoa podia passar, todos tinham acesso, era o pátio dos gentios. Mas, no pátio dos gentios, olhando para o templo, você veria outro muro, o muro chamado do pátio das mulheres. E quem podia passar para aquela próxima parte eram somente os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Você, gentio, fique do lado de fora, por favor. Se você quer saber quão intensa era essa questão, depois consulte o texto de Atos capítulo 21, e você vai descobrir que o apóstolo Paulo foi encarcerado pela falsa acusação de ter levado um gentio para dentro do pátio dos israelitas. Era algo muito sério e grave. Então as mulheres israelitas ficavam ali, mas havia mais uma separação, a que separava os homens das mulheres dentre os próprios israelitas. Os homens podiam chegar mais perto. Outra separação que separava agora os levitas de todos os outros israelitas. E quando alguém, um membro dessa fina nata, dessa pequena fração de pessoas que podia adentrava, ele via, agora sim, via o templo, mas o templo de portas fechadas. E só podia entrar no templo um sacerdote por vez, para poder fazer o seu serviço. Não demorava muito, quando Zacarias demorou, causou maior estranheza no povo. E ao entrar, ainda assim, aquele que entrava via à sua direita a magnífica mesa dos pães da proposição, via à sua esquerda o candelabro de 7 hastes, via mais à frente o altar do incenso, itens preciosíssimos. Mas estava ali, muito bem posto e intransponível, algo que separava mais do que todos aqueles muros e portais: o véu. O véu pesadíssimo, o véu pelo qual somente o sumo sacerdote podia passar, e isso somente uma vez por ano, e por pouquíssimo tempo, já saindo, para cumprir o seu dever de sumo sacerdote, de lá saía, fora ficava.
Eu já fiz referência a isto no púlpito, mas é absolutamente importante para que a gente entenda o significado desta passagem que acabamos de ler. A linguagem do tabernáculo, a linguagem do templo, o que aquilo tem para dizer para nós é: afaste-se. Eu sei que para nós do século 21, o mundo que nunca diz não, o mundo que nunca diz uma coisa como esta, o mundo que tem uma absurda intolerância com limites e demarcações e uma sensibilidade tremenda para assuntos tais como esse, o mundo que pelo menos diz que é o mundo da inclusão, essa mensagem ela desce estranha, ela é meio indigesta aqui no estômago, mas muito bem, você não pode mudar o fato de que isso está aqui. A mensagem muito clara: eu não tenho sangue judeu, não sei se alguém aqui tem alguma fração hebraica, judaica, israelita no seu sangue, mas quando eu medito nestas coisas e tento me colocar naquela posição, eu sinto algo muito indigesto, porque eu não teria nenhum acesso senão o mínimo, nenhum acesso senão o mínimo. Chegar à presença de Deus no Santíssimo Lugar, fora de cogitação. É que a forma como Deus, o Santo Deus, o Eterno Deus, determinou revelar-se e relacionar-se com os homens, começa lá no Antigo Testamento com uma nação. E de fato nós encontramos alguns exemplos, não muitos, alguns esparsos exemplos ao longo do Antigo Testamento de pessoas de fora que se uniram a Israel, mas era pouquíssimo. Quando nós chegamos ao período do Novo Testamento, existem alguns versículos que as pessoas por vezes me fazem perguntas sobre eles, como por exemplo, quando o Senhor Jesus diz assim: não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa. Esse não é Jesus do The Chosen, porque é meio difícil falar, não soa bem. Fala, não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas tem um que de vez em quando aparece para mim. Pastor, vem cá, me explica aqui, eu estou lendo a Bíblia. E irmãos, eu acho maravilhoso quando vocês me mandam mensagens perguntando como interpretar versículos, porque todas as vezes que eu recebo mensagem como essa, eu oro na hora e falo, Senhor, obrigado porque esse povo está lendo a tua palavra. Mas de vez em quando chega uma assim, pastor, Jesus chamou aquela mulher de cachorrinha. Não é possível um negócio desse. Não fica bem, não fica bem, não fica. Você sabe de qual texto eu estou falando, não sabe? E aquele texto é um texto muito interessante, por sinal, porque foi a única vez que o Senhor Jesus saiu dos limites geográficos de Israel, e estava lá uma mulher de origem grega, ou melhor dizendo, cirofenícia. E aquela mulher tinha uma filha endemoniada, e ela procurou o Senhor Jesus Cristo pedindo a cura da sua filha, e ouviu do Senhor Jesus assim: não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu sei, não soa bem. E ela diz, sim Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. E Jesus, o nosso Salvador, ficou tão admirado com a humildade daquela mulher, com a sua simplicidade, com a ternura do seu coração, que disse, a tua filha está curada, a tua fé te salvou. Mas a palavra que ele quis dizer foi que os interesses dele, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, os interesses dele na sua primeira vinda diziam respeito primariamente aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, são os filhos. Ele disse, não é justo tirar o pão dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos. Então, de fato, nós só compreendemos exatamente a obra de Deus quando nós entendemos algumas coisas, e este é mais um dos textos, carta aos Efésios está cheia deles, principalmente na primeira parte. É mais um dos textos que a gente se sente meio desconfortável, pelo menos eu me sinto, porque eu até consultei as minhas tias que sabem a árvore genealógica da família e falei, me dá uma esperança, tem alguém de Israel aí subindo essa árvore, umas 4, 5 gerações? Nada, nadinha, necas. Sou gentio de pai e de mãe, incircunciso.
O que é desconfortável é essa ideia, e essa ideia não é uma ideia arbitrária, não é uma abstração, não é um fruto da imaginação, é algo real. Os planos de Deus, os propósitos de Deus no tempo do Antigo Testamento estavam centrados em Israel. Deus lidava com Israel. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 3, ele diz assim, versículo 1, qual é a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita, de toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Mesma carta, capítulo 9, versículo 4 e 5, ele diz assim, eles são os israelitas, a eles pertence a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, deles são os pais e deles é o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente, amém. Então, amigo, em termos desse período da história, se você nasceu fora de Israel, talvez haja ali uma mínima chance, sim, de você ser admitido em Israel, se passasse por uma série de rituais. Mas se você nasceu fora de Israel, seu gentio, sinto muito, você está fora. E você não pode ler o Novo Testamento adequadamente sem perceber que isto era uma grave tensão. Os judeus hoje são tão odiados hoje, quanto eram odiados no século I, e como sempre foram odiados e perseguidos, e assassinados, e tudo mais ao longo da história. Eu não posso me deter neste assunto hoje, mas existe, segundo eu creio, um contingente de promessas materiais, promessas territoriais que Deus deu para eles e ninguém vai tirar deles. São promessas que Deus deu para eles. E não pense que essa conversa minha tem conotação política, porque não tem, é Bíblia purinha. Fato é que, quer hoje, quer então, o povo judeu era um povo perseguido, o povo judeu era um povo odiado e pagavam o ódio na mesma moeda. É por isso que Paulo usa a expressão no versículo 11, lembrai-vos que vós no outro tempo ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Quer dizer que, da mesma maneira que existe algo muito vulgar ainda na cultura brasileira, de ofender as pessoas com base em termos raciais, os judeus ofendiam os gentios quando os chamavam de incircuncisos. Incircunciso quer dizer rejeitado, quer dizer excluso, quer dizer fora, separado, sem acesso. Era com essa glória que Israel se punha acima das nações. Então, a primeira lição que essa passagem nos traz é uma lição sobre separação. Em primeiro lugar, nós. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, nós estávamos em primeiro lugar separados do povo de Deus. O povo de Deus da antiga aliança, Israel, mas separados do próprio Deus. Naquele tempo, versículo 12, estáveis sem Cristo. Paulo usará 5 expressões aqui. 5 expressões para nos mostrar a nossa condição de separação que não pode ser transposta, uma separação com a qual a gente não consegue romper. Primeiro lugar, sem Cristo. Sabe o que quer dizer sem Cristo? Quer dizer sem salvação. Só em Jesus Cristo existe salvação. Existe no mundo dezenas de milhares de religiões, nenhuma que fala de segurança de salvação. Alguém traduziu isto com muita habilidade, fazendo 2 contrastes. As religiões do mundo, dezenas de milhares, dizem assim: faça isto, faça aquilo outro, e talvez você será salvo. E em contraste com isto, o Evangelho de Deus, onde Jesus Cristo diz: eu fiz, e pelo que eu fiz, você está salvo. Alguém colocou outra maneira muito habilidosa de dizer isso. Não é que a gente não acredita em salvação por obras, é que a gente acredita em salvação pelas obras de Cristo, pela sua obediência e pelo seu sacrifício, não pelas obras das pessoas que não têm nenhum valor, não quando comparadas com a nossa condição de perdição. Sem Cristo, sem
O texto diz: separados da comunidade de Israel. Isto é, tudo o que eu já reforcei aqui de antemão. Fora. Estranhos às alianças da promessa. E esta expressão é notável, porque existem pessoas que talvez não se dediquem ou não se interessem muito pela Bíblia Sagrada, mas gostam da Bíblia de promessas. Lembra da Bíblia de promessas, que vem com as promessas destacadas ali? Então aquilo é excelente, eu posso deixar o osso para um lado, vou para a carne. Vou ler a parte que me interessa, estas promessas, que eu gosto desse assunto. No entanto, imagina você ter lá uma gloriosa promessa, mas descobrir que não tem direito a ela. As promessas da Bíblia, queridos, elas são divididas em dois titulares. Israel de um lado, promessas territoriais do Antigo Testamento, igreja do outro, promessas espirituais, promessas para os remidos. Aquela promessa de não te deixarei nem te desampararei, são promessas que Jesus Cristo faz para aqueles que já se sujeitaram a Ele como seu Salvador. A promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem tem direito a ela? Tem direito a essa promessa aqueles que já se renderam a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. As promessas da Escritura Sagrada são promessas com destinatários. Nesse primeiro momento, vós, outrora gentios na carne, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. O resultado de todas estas coisas não poderia ser diferente, não tendo esperança. Há um ateu muito famoso no nosso mundo, o seu nome é Richard Dawkins, talvez você já tenha visto vídeos dele nas redes sociais. E esse homem, ele é uma espécie de cabeça ou líder, ou não sei que papel ele exerce de influência, mas ele tem um interesse consagrado em espalhar o ateísmo pelo mundo. Ele já agora está mais idoso, mas viajava por várias nações a convite de universidades para poder defender o ateísmo. A organização dele custeava outdoors, dizendo para as pessoas assim: Deus provavelmente não existe, e você pode viver a sua vida muito bem. Aí aconteceu alguns anos atrás, quando esse homem teve um câncer. E começou uma campanha no antigo Twitter dizendo: vamos orar por Richard Dawkins. E os seguidores dele se ofenderam com aquilo e começaram a dizer que aquilo era uma ofensa. Até que o próprio homem entrou e disse o seguinte, falou assim: olha, eu não acredito, mas eu agradeço que você se importe comigo a ponto de orar por mim. Sabe que esse vazio que as pessoas vivem é um vazio sem esperança, não tendo esperança, e o texto dirá mais: sem Deus no mundo, sem Cristo, separados, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Para muitas pessoas, Deus é um ilustre desconhecido. Está presente nas suas vidas, deu alguns livramentos, dá muitas bênçãos, são sustentados por Deus, recebem do seu favor, mas na verdade vivem longe dele, recebem muito dele, mas longe dele. Há pessoas cercadas por crentes. Permita-me usar da minha liberdade, eu não conheço todas as pessoas que estão neste salão agora. Eu consigo imaginar uma pessoa, não estou pensando em ninguém aqui específico, mas é possível imaginar uma pessoa que esteja cercada por crentes, ao seu lado, por detrás e diante, e ainda assim, sem Deus no mundo. Por não conhecer, por não ter nenhuma comunhão com Deus verdadeiro. Ouça novamente essas palavras: sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essas palavras descrevem a sua vida? Será que essas palavras são as palavras que descrevem a sua condição e o seu estado? Ora, pastor, eu não sei. Como eu posso saber? É muito simples, na verdade.
tudo se resume numa coisa só. Eu disse até aqui, com muita ênfase, que pelo menos na primeira parte da Bíblia, no Antigo Testamento, não havia lugar nem espaço para nós gentios. Eu pelo menos sou um gentio, como eu disse aqui, de pai e de mãe. E essas palavras de Jesus são palavras indigestas. Fui enviado para Israel, não vou tirar o pão dos filhos para dar. Mas essa história representa o primeiro momento. Representa o primeiro momento em que Cristo tinha vindo para cumprir as promessas. Que Cristo tinha sido enviado como um emblema máximo da fidelidade de Deus, que não deixa suas promessas caírem por terra. Mas a nação de Israel não o recebeu. Eles o rejeitaram. Eles, junto com outros povos, enfim, os romanos, enfim, o que foi, mataram o Senhor Jesus. Então a Bíblia Sagrada está nos levando, nós conseguimos perceber isso da maneira como a Bíblia progride, nos está levando para o versículo que diz assim: veio para o que era seu, o seu povo, a sua carne, o seu sangue, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eis, veio para o que era seu, sua carne, seu sangue, Israel, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Você, em seu coração, já recebeu o Senhor Jesus Cristo? Eu sei que existe gente que critica essas expressões, tem gente que critica a beça no YouTube e por aí vai. Eu não critico, eu entendo a expressão aceitar Jesus, porque na minha cabeça ela faz sentido, porque existe aceitar em oposição a rejeitar. Você já recebeu o Senhor Jesus Cristo? Veja que o texto diz: sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a sua condição. Permita-me lhe dizer a verdade bíblica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não crê em Jesus Cristo como seu Salvador e o Senhor da sua vida, essa é a sua condição. Mas não é preciso que continue a ser a sua condição. Não é preciso que você ouça essa mensagem e fique indignado, não. Na verdade, esse alerta bíblico vem apenas para que a gente possa perceber a graça que nos é dada, a salvação em Cristo Jesus e o perdão dos pecados. Veja então o versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, marque isso aí no versículo 13, pelo sangue de Cristo chegastes perto. A primeira parte do texto fala de separação, e é uma separação grave, para nos levar à segunda parte do texto, que fala de reconciliação. Veja, vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Não dá vontade de dar glória a Deus quando a gente lê um versículo desse? Dá, pode dar, não fique tímido não, aqui é o lugar para glorificar a Deus. Vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto, glória a Deus. Veja que o texto dirá mais: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, essas duas nações, Israel e todas as outras, o povo escolhido e os gentios, de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Que palavras! Você se lembra do que está escrito na palavra de Deus? Quando o Senhor Jesus Cristo expirou no Calvário, naquele instante, nós lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 38, o véu do templo,
Eu disse, o véu do templo, a parede máxima de separação. Ele era feito de pano, meus amigos, mas era uma muralha que ninguém podia passar. Ele era mais duro do que qualquer muro feito de pedras. Ele era absolutamente intransponível. Se você passasse do muro dos gentios, do pátio dos gentios para os israelitas, talvez você iria preso. Mas se você atravessasse o véu sem direitos, você seria fulminado. Nada separava mais do que aquele véu. E então nós lemos em Marcos 15:38 que o véu do templo, você vai querer dar glória a Deus de novo, se rasgou em dois de alto a baixo, glória a Deus. Nós sempre enfatizamos que o véu do templo rasgado significa o fim da separação entre o homem e Deus mediante o sacrifício de Jesus, e isso está absolutamente correto, mas não é só isso. Não é só isso. A princípio e na prática, na vida diária, dia a dia, o véu rasgado não só quer dizer a nossa reconciliação com Deus, quer dizer também a nossa reconciliação uns com os outros. A nossa reconciliação uns com os outros. Ele desfez a inimizade, versículo 16, pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. É muito interessante, meus amados e queridos irmãos e amigos, quantas tentativas a gente observa de quebrar, quantas tentativas a gente vê de pessoas que querem erguer novamente esta muralha que o Senhor Jesus Cristo destruiu. Isto está absolutamente presente na nossa vida. Quando as pessoas escolhem algo específico e dizem, a não ser que você concorde comigo neste ponto, que é uma questão muito secundária ou terciária, mas alguém diz, a não ser que você concorde comigo nesse ponto, você não é um salvo. A não ser que você chegue à altura do meu padrão nessa questão, eu não vejo você como meu irmão em Cristo. Ah, é? E quem te deu esse poder de fazer essa muralha? Você não tem visto, meu amigo, ao seu redor, quantas e quantas igrejas têm abandonado o Evangelho de Jesus Cristo para se tornar o lugar de um discurso político? Você não tem visto, meu amigo, quantas e quantas igrejas têm escolhido uma doutrina secundária? Eu estava dando essa aula novamente hoje na classe de novos membros. Uma doutrina terciária para poder dizer, não, é aqui que nós ficamos, este é o ponto. Você não tem visto, meus amigos, quantos relacionamentos têm sido rompidos pela mágoa e pela falta de perdão, a ponto de querer fazer uma divisão naquilo que Cristo uniu. Cristo pela cruz desfez a inimizade, mas eu pela mágoa a sustentarei. Eu li uma história muito ridícula, de uma pequeníssima igreja que tinha cerca de 40 pessoas, e essas pessoas não conseguiam entrar em consenso entre elas sobre quem seria o próximo pastor da igreja, que estava sem pastor. Então 20 membros assentavam-se na ala direita e 20 membros na ala esquerda. Eu estou dizendo que essa história é absolutamente ridícula, mas eu lamento dizer que é verídica. Puseram 2 púlpitos, um púlpito na ala direita da igreja e um outro púlpito na ala esquerda, e puseram 2 pregadores para pregar ao mesmo tempo. 2 pregadores que certamente deveriam ter melhor juízo do que demonstraram, antes da microfonação, então um tentando exceder ao outro na voz, um pedindo um hino e o outro pedindo o outro, e as 2 alas da igreja tentando cantar mais alto do que a outra. E quando terminou essa bagunça que chamavam de culto, para agradar, se é que agradou alguém, o coração do homem, não o coração de Deus, diz que chegou um terceiro pastor mais idoso e disse que desse jeito não se faz, irmãos. Vamos nos reunir hoje à tarde para orar, pedir perdão uns aos outros, mas que a reunião terminou com cadeiradas nas costas uns dos outros. Quem você acha que está por trás de coisas como esta?
Quem é que incita as mágoas no coração para que não haja perdão? Quem é que desfere flechas envenenadas contra o coração das pessoas? Quem é que ganha quando o corpo de Cristo está dividido? Quem é que semeia contendas? Você não se lembra do que diz o livro dos Provérbios? As coisas que o Senhor detesta e a sua alma abomina. A sétima que a sua alma abomina, aquele que semeia discórdias entre os irmãos. Quem? Será que conhecemos a Bíblia o suficiente para dar a resposta a essas perguntas? Sabe que existe uma outra forma de você fazer a mesma coisa? E esta eu vejo com mais preocupação ainda. São aqueles que, para quem a igreja não tem nenhum valor, então. Uns por um lado, outros por outro, dizendo à igreja, não, eu gosto de ir numa igreja, aí domingo que vem eu vou na outra, eu posso até ir na mesma, eu gosto da pregação da plenitude, a plenitude tem ministério infantil, então eu vou lá todo domingo à noite, mas eu não quero me envolver, eu não quero me tornar parte, eu gosto só de assistir, eu não quero. De toda maneira, nós estamos fazendo algo diferente daquilo que Cristo fez. E vindo ele, diz o versículo 17, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Estas palavras, meus irmãos, nos permitem ver a obra de Jesus nas nossas vidas. Por um lado, nós vemos o que Cristo faz entre nós e Deus. Estávamos separados, mas agora pelo sangue de Cristo, vós que estáveis longe, chegastes perto. E por outro lado, nós vemos aquilo que a gente experimenta diariamente. Porque é diariamente que a gente vive a reconciliação com Deus, quando vivemos a paz, a reconciliação uns com os outros. Agora preste atenção, pegue a sua canetinha aí e veja que o versículo 13 diz, pelo sangue. O versículo 15 diz, sua carne. E o versículo 16 diz, pela cruz. Esta obra não é uma obra do empenho humano, do esforço humano, da vontade humana, do engenho humano. Esta é uma obra de Cristo nas nossas vidas. E quando nós nos deparamos com ela, reconheçamos, é a obra de Jesus. Eu sei que você pensou nessa música desde a hora que leu o título da mensagem, e a gente vai cantá-la daqui a alguns minutos. Mas o Asaf Borba foi muito feliz quando escreveu isso em 1986. Jesus, em tua presença, reunimo-nos nós aqui. Contemplamos tua face e rendemo-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a alguns de nós. Não. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós. E e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, já não separa mais. A luz, outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar. Irmãos, este é o propósito do nosso culto. Só para te adorar. E fazer o teu nome grande, e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. A primeira parte do texto fala de separação, a segunda fala de reconciliação, e a terceira fala de restauração. Assim que já não sois estrangeiros, versículo 19, nem forasteiros. A palavra estrangeiros, em grego é xeno, era a expressão que os gregos usavam para uma espécie de imigrante ilegal que se infiltra na nação dos outros de maneira incorreta. Nós ouvimos falar de pessoas que entram ilegalmente em outros países e que são deportadas e que passam por toda essa situação, ou mesmo quando não são deportados, eles vivem lá. Eu conheço a história de algumas pessoas que emigraram para os Estados Unidos em todas aquelas condições terríveis, passando pela fronteira de madrugada, pelo México, para poder viver lá com medo de ser parado na estrada por um carro de polícia ou qualquer coisa parecida com isso. É um xeno, é um estrangeiro, é uma pessoa, meus amados irmãos, numa condição tão terrível. A Bíblia diz, não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e como é linda esta expressão, da família de Deus.
Como não nos lembrar do dia que nós tiramos uma foto, não é verdade? Ali, a família, parte da família de Deus ali. Nós estávamos lá todos, na verdade, todos os membros, muitos dos congregados que estavam conosco, mas imagine que constrangedor, que coisa chata, se alguém nós tivéssemos que pedir, aí, por favor, dá licença da foto, é sempre tão constrangedor. Eu já usei essa ilustração aqui outras vezes, mas eu não desconheço uma ilustração tão bela. Deus nos coloca, cada um de nós, dentro do retrato da família. Deus coloca para nós uma cadeira nossa na mesa. É nosso lugar que Deus pôs. Com os cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados, diz o versículo 20, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Apóstolos, Novo Testamento, profetas, Antigo Testamento, o fundamento da salvação é Jesus. A soma destas coisas é uma igreja bíblica, no qual todo o edifício, nós começamos num templo, nós terminamos num outro templo, todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Sabe que aquela construção antiga, esse templo do qual eu falei, de fato, ele tinha essa mensagem de separação muito forte. Mas você prestou atenção no fato de que tinha um lugar para todo mundo lá? Tinha um lugar para os gentios, um grande pátio dos gentios. Deus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Quer dizer, esse fato foi o que me espantou quando eu comecei a ver o link entre essas coisas. Mesmo com tudo isso, havia um lugar para quem se chegasse. Hoje existe, meus amados irmãos, meus amigos, uma porta pela qual nós temos acesso. Existe um nome do Senhor Jesus Cristo. E disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei quantos de vocês viram essa notícia essa semana. Inauguraram uma estátua em homenagem à memória de Billy Graham, lá no Capitólio, onde fica o Congresso dos Estados Unidos. Puseram lá uma estátua dele segurando uma Bíblia, e na base da estátua, uma vez que só duas faces são visíveis por quem passa, de um lado está escrito João 3,16, do outro está escrito João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu achei esplêndido. Vão passar por lá milhares de pessoas todos os dias, e aqueles que seus olhos detiverem ali vão ter acesso à mensagem do Evangelho da salvação. Não era a intenção de quem fez, imagino que não, mas lá está proclamado agora o caminho para a salvação. Veja que de um lado nós tínhamos um templo de pedras em Jerusalém, cuja mensagem era de separação, ainda que provida uma maneira de chegar a Deus. Do outro lado nós temos um templo, templo santo, diz o versículo 21, construído com pedras vivas, em Cristo, onde Deus habita, sem véu, e cuja mensagem é a de que pelo sangue de Cristo, vós que estáveis longe, chegastes perto. Perto de Deus, perto uns dos outros. Oremos. Louvamos a Ti, ó Deus, pela grande obra do Senhor Jesus Cristo por nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Ele pagou a dívida das nossas transgressões, Tu, Senhor, rasgaste o véu do templo de alto a baixo. Pai, o véu que separava já não separa mais. Nós vimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedir que queiras abençoar cada pessoa aqui nesta casa esta noite, com uma compreensão clara da Tua salvação, com uma compreensão clara, ó Deus, do Teu caminho de perdão de pecados e de vida eterna. E mais uma vez e para sempre nós Te louvamos, que a nós, Deus, perdidos pecadores, tenha sido dado um Salvador tão maravilhoso, tenha sido dado um amigo tão inigualável, tenha sido dado um Salvador e Senhor tão doce de nossas vidas, Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A Ti, Senhor, a nossa gratidão hoje e para todo sempre que Te rendemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai que está nos céus,
e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, irmãos, hoje e a cada dia, até ao dia em que Cristo Jesus virá para nos buscar. E que assim seja, em nome de Jesus, a igreja diz amém. Amém.